Olá, o Vida Vivida está no ar. O convidado de hoje é o Dom Juan da Jovem Guarda. Desde as jovens tardes de domingo, nos tempos em que o rock and roll era subversivo e carango era considerado um carro legal, muita coisa mudou. O rei do iê-iê-iê não usa mais as calças boca de sino e nem as botas de cano alto, mas quem vai nos contar as aventuras da juventude transviada brasileira e qual foi a participação dele no cenário musical da época é o próprio Gerry Adriani. Oi, Gerry. Oi, que bacana. Muito obrigado, um abraço muito carinhoso para todos vocês da universidade. Eu vou estar aqui conversando e falando com vocês. Estou à disposição aí para responder todas as perguntas. Eu gostei muito do Dom Juan da Jovem Guarda. Ah, é o Dom Juan da Jovem Guarda. Nome de Marco, né? A gente vai bater um papo e você vai responder algumas perguntas da galera, uma galera bem curiosa. Você está preparado? Não, claro. É? Maior prazer. Então, pé na tábua do Vida Vivida e vamos nessa. Gerry Adriani nasceu em 29 de janeiro de 1947, no bairro do Brás, em São Paulo. Filho único, foi batizado como Jair Alves de Souza pela mãe, a tecelã Dona Angelina, e pelo pai, o almoxarife José Alves de Souza. O nome artístico Gerry Adriani surgiu em 1964, quando do lançamento do seu primeiro LP, chamado Italianissimo. Na época, Gerry tinha apenas 17 anos. Hoje, com 40 anos de carreira, é pai de 3 filhos, Tiago, de 22 anos, Tadeu, de 21, e o caçula Joseph, de apenas 1 ano e meio. Em 1999, lançou um CD com os sucessos do Legião Urbana em versão italiana. Seu mais recente CD é o Som do Barzinho Italiano. Com cerca de 30 discos gravados, Gerry também está escrevendo sua biografia. O livro deverá ser lançado ainda este ano. Gerry, como surgiu a Jovem Guarda? Pois é, muita gente ouve falar nessa história de Jovem Guarda e pensam que foi uma coisa assim programada, né? Foi assim, vamos criar alguma coisa chamada Jovem Guarda, por exemplo. Não, não foi assim. O início da Jovem Guarda, na verdade, a Jovem Guarda foi na verdade uma continuação, uma continuidade de algo que se iniciou na metade da década de 50 com o movimento do rock, com o surgimento do rock, Bill Haley e seus cometas, Bill Haley and His Comets, que revolucionaram o mundo com uma mistura de rhythm and blues e country western. Já faziam sucesso na época também Chuck Berry, Little Richard, e aí o Elvis Presley foi um cantor que basicamente ele foi um símbolo disso tudo. Na realidade não foi a pessoa que criou o rock and roll dos anos 50, mas ele criou um estilo dentro disso tudo, ele ficou representando, ele foi o grande representante desta coisa toda, dessa transformação, desta rebeldia que existia e que já havia se iniciado em 50, com a história do James Dean, com os filmes Os Selvagens da Motocicleta, The Wild One, enfim, e o James Dean que morreu no auge da vida dele e tudo mais, com um sucesso extraordinário. Então, no Brasil, essa coisa chegou através de cantores que cantavam versões. Por exemplo, Carlos Gonzaga, Ceri Campelo, Tony Campelo, Demétrios, Sérgio Murilo, são pessoas que foram aí até 61, 62, que é o que nós chamamos de pré-Jovem Guarda. E depois disso, 1961, 62, 63, em 64, todos esses cantores que continuavam fazendo sucesso cantando música jovem foram criando um clima propício para que alguma coisa nova aparecesse. Veja só como é que são as coisas. O Roberto Carlos foi lançado cantando rock pela CBS, exatamente porque o Sérgio Murilo teve um problema, ele era o grande ídolo da CBS, faz sucesso da América Latina, então o seu Evandro, que era um auditor dentro da CBS e que assumiu a presidência, contratou o Roberto Carlos para assumir um lugar que era do Sérgio Murilo, que foi para uma outra gravadora, não é? Apareceu o Roberto Carlos, começou a gravar algumas músicas, gravou algumas canções, já gravou uma versão, depois fez uma música, aí começaram a aparecer os rocks nacionais, não é?
Então, a partir desse momento, quando ele foi chamado para fazer o programa Jovem Guarda. E Jovem Guarda, alguns dizem que o nome Jovem Guarda veio em função havia o pessoal da velha guarda, que eram os cantores, o Elisete Cardoso, Carlos Galhardo, etc. Bom, essas pessoas. E você dentro desse contexto todo? Não, eu nessa altura estava lá em São Caetano do Sul, na porta das fábricas, pedindo emprego para trabalhar. Eu cantava com um grupo de rock, influência que eu tinha do rock and roll, um grupo chamado Os Rebeldes. Eu cantava rock and roll. Que foi o teu primeiro grupo musical, que foi o meu primeiro grupo. Foi o primeiro Mas falando exatamente como é que foi a história da Jovem Guarda, então a TV Record, ao criar o programa, tinha que achar um nome para esse programa. E dizem que isso vem exatamente de uma frase comunista, né? O mundo pertence à Jovem Guarda. Isto foi uma frase dita e dizem que os publicitários, aqueles que estavam envolvidos na coisa, resolveram chamar de Jovem Guarda aquele programa que acabou batizando um movimento de música que até então tinha o nome de A Turma do Iê, Iê, Iê. Porque todos cantavam e no meio da música tinha o grito de guerra, que era o Beatles, por exemplo, She Loves You, yeah, yeah, yeah. E tudo aí, eu tenho uma garota, yeah, yeah, yeah. Então era a turma do yeah, yeah, yeah. Na realidade, a Jovem Guarda é a mesma turma do yeah, 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 que acabou exatamente batizada de Jovem Guarda em função do grande sucesso do programa do Roberto Carlos, que foi uma coisa extraordinária. Mas aí o programa do Roberto Carlos, ele começaram a aparecer alguns outros programas. E eu fui apresentador de um dos programas que competiu até com a Jovem Guarda já no seu final. Gerry, a gente vai para o intervalo, mas o Vida Vivida volta já com Gerry Adriane. Aguarde. O Vida Vivida está de volta, conversando com Gerry Adriane. Gerry, vamos para a primeira pergunta da telinha? Pois não, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Os jovens da sua época eram muito diferentes dos jovens de hoje? Olha, jovem, na minha concepção, é sempre jovem. Os jovens serão sempre os contestadores, os rebeldes, aqueles que vão se insurgir contra aquilo que eles acham errado ou caretice, né, da mesma maneira em todas as épocas. Acontece que, de repente, os motivos serão diferentes. As causas disso sempre vão ser as coisas estáticas, a coisa assim o jovem, por exemplo, de 50... ele se insurgia contra a caretice que havia na sociedade americana, na sociedade de uma maneira geral. A Jovem Guarda, por exemplo, quando nós chegamos, o que as pessoas combatiam? Aquela história da Candinha, por exemplo, que o Roberto Carlos fez. O que era aquilo? Era uma crítica social, as pessoas que ficavam tomando conta da vida dos outros. A maneira de se vestir, por exemplo, a liberdade do jovem, que o jovem sempre quis ter, de usar as roupas que ele gosta e que ninguém ficasse se preocupando da maneira como A, B, C se vestem, não é? Então, os jovens de hoje já não têm mais esse problema, principalmente pelo avanço também da tecnologia, onde a informação, vocês recebem a informação hoje, as informações chegam no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, as pessoas têm, basicamente, existe aquela coisa da globalização, de uma maneira geral, não é isso? Mas o jovem, ele está sempre contestando, ele está sempre achando que o mais velho é careta, que do jeito que ele faz não é correto, que o jovem tem que fazer de uma outra maneira, tem que ser mais livre, enfim, você vai sempre existir. Você acha que o assédio da época da Jovem Guarda era muito diferente do que é hoje? Era. Principalmente porque o jovem da minha geração, por exemplo, nós éramos pessoas, por exemplo, quando apareceu o rock and roll, o que aconteceu quando surgiu o rock and roll? O rock and roll, ele trouxe, ele liberou o jovem, não é?
Ele liberou a cabeça das pessoas daquela geração. Então os jovens se reuniam nas esquinas, eram as chamadas turmas de esquina, usavam as jaquetas de couro e tal. E eles eram olhados e observados de uma outra maneira. As pessoas diziam, esse pessoal é da juventude transviada. Começou a se criar essa coisa do jovem, a juventude transviada, tudo mais, etc. Então, o que é? Essas coisas foram caminhando, num crescendo, não é? E as pessoas foram se liberando dessas bobagens. Uma moça que entrava no carro de um rapaz, na minha época de adolescente, não prestava. Imagine, naquela essa moça época, entrou, ela, oh, meu Deus, e tal. Né? Então, eu acho que a função da música, do jovem, daqueles principalmente o pessoal do rock, da Jovem Guarda, do rock dos anos 50 e da Jovem Guarda, nós ajudamos a empurrar uma porção de barreiras. Gerry, nós vamos para mais uma pergunta da nossa telinha, tá bom? Vamos lá. Como surgiu a ideia de gravar um CD com as músicas do Renato Russo? Olha, a coisa do Renato Russo, ela vem desde que o Renato Russo começou, que ele apareceu, e que a Legião Urbana começou a fazer sucesso. Eu estou até com esse disco aqui, trouxe por acaso. E as pessoas comentavam muito comigo de uma semelhança vocal. Muito. Né? Uma coisa, o Renato tem um timbre de voz semelhante ao meu. E, obviamente, que os jovens dizem que eu tenho um timbre de voz parecido ou semelhante ao do Renato, porque o parâmetro maior do jovem é o Renato. E dos mais velhos, o parâmetro maior talvez seja o Gerry Adriani, o mais próximo deles, dizendo-se assim. Mostra pra gente uma palhinha aí da música, alguma música desse CD, do Forza Sempre. Forza Sempre, vamos lá. Anche se eu parlasse la língua degli uomini e parlassi la língua degli angeli, senza amore io nulla sarei. Solo l'amore che conosci quel che è vero. L'amore è un bene, non vuole il male, non c'è l'invidio, vanità. Gerry, chegamos já no finalzinho desse segundo bloco. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Muito rápido. E nós vamos dar uma paradinha, mas o Vida Vivida volta já com Gerry Adriani. Não saia daí. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Segunda agora. Vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar, vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar. Isso aí. E o Vida Vivida está de volta com o último bloco da entrevista com Gerry Adriani. E agora acompanhado de Tiago, que tem o mesmo dom do pai, né, Tiago? Se eu tiver, tô muito bem. Tá muito bem, sim. E agora, Gerry, a gente esse é o filhão. São 3, né? Esse é o primogênito. É o primeiro, é o mais velho, no caso. O Tiago está com 22 anos de idade e
E resolveu, apesar de que eu, desde pequenininho, venho dizendo para ele assim, não seja artista, porque a vida artística é uma coisa muito difícil, é uma coisa complicada. Então eu dizia para ele, olha, se você quiser ser artista, é problema teu. Né? E no final das contas, ele e o irmão, o Tadeu, que é do meio, que tem 21 anos, dizia a mesma coisa, mas não adiantou nada. O Tadeu já é ator formado, formou-se pela Cal. E o pequenininho que tem 1 ano e 4 meses, que é o Joseph, bem pequenininho. São os 3 filhos. E o Thiago, se Deus quiser, vai estar gravando o primeiro disco dele aí. Agora eu quero saber como é o Gerry, pai, né? Pai e avô. Você tem um filho de 1 ano. Aí você tem que como perguntar, é que é? olha só, você não tem que perguntar para mim, você tem que perguntar para ele. Tiago, olha, que eu vou chegar e dizer, eu como pai sou isso, você vai dizer, nada disso, pai, você não é assim. Como é que eu sou como pai? Como é você como diz. Como pai. Pode deixar que Não, é verdade, eu tapo os ouvidos aqui, Thiago. Ele não dá apoio pra qualquer coisa que nós queremos fazer, contanto que sejamos felizes. É verdade. Eu acho mais importante na vida... Apesar de que quando eu era pequenininho, não, ser artista, não. Eu vou ficar decepcionado. Gerry, a gente vai, mas pra a gente vai para uma outra pergunta na telinha. Pois não, vamos lá. Tá, vamos lá? Prazer. Gerry, eu gostaria de saber o que aconteceu com você de mais curioso durante um show. Olha, muitas coisas aconteceram curiosas durante shows, mas vou dizer, ultimamente, assim, eu me lembro de uma coisa muito curiosa, foi exatamente na Bahia, em Salvador, eu fui fazer um show, né? E o palco era alto, assim, né? E o pessoal ficou assim, bem embaixo ali do palco, aquelas moças gritando, tudo mais, o Gerry, aquela coisa, tudo mais. E numa dessas aí, eu fui dar a mão para uma moça e eu caí no palco, entendeu? E foi um sacrifício para me levantar, porque ninguém deixava me segurar no pé. Eu quase caí lá, e o palco era bem alto, eu fiquei super preocupado, tudo mais. Mas nessa, eu estava com um lenço na mão, né? E eu, naquele afã de me levantar e tudo mais, etc., uma moça veio e tirou o lenço da minha mão, levou o lenço e tal, etc. E ela lá levantou, escondeu o lenço, entendeu? Bom, aí eu olhei e fiquei com aquele negócio do meu lenço, cadê meu lenço? Ela falou assim, agora venha buscar, venha Gerry, venha buscar, venha. Foi muito engraçado. Outro dia também fui fazer show num clube também no interior aí do Brasil. E os músicos entraram, eu estou ouvindo lá a introdução, e tinham 2 portas assim no lugar onde eu estava, né? E uma delas dava exatamente pro palco, e você saía daquela porta, subia uma escadinha e já saía no palco, né? E o pessoal lá tocando Quem Não Quer, que é a abertura do show, que é uma das músicas. E a banda tocando, e Gerry, Adriane e tal. Mas só que eu, no lugar de entrar para a porta que subia para o palco, eu abri uma outra porta, entendeu? E quando eu vi, eu estava num campinho, era um campo. Era um campinho que tinha aquelas coisas, como é que é o nome daquele negócio que gruda na roupa? Carrapicho. Exatamente. Aí quando eu saí, e a porta fechou, plim, e a banda tocando, e eu lá cheio de carrapicho, batendo na porta, abram uma porta, entendeu? E por sorte uma moça passou por ali e ouviu alguém esmurrando a porta. O senhor deseja o quê? Eu falei, eu desejo o quê? Eu quero cantar. Então lá, uma música, dá licença. Eu entrei correndo no palco, tirando os carrapichos da calça, entendeu? Foi uma coisa muito engraçada também, essa aí. Foi a história. Se a moça não aparece lá, eu estava acho que até hoje. Estava até hoje lá esperando. Agora você vai contar pra gente a sua relação com Raul Seixas. Com Raul Seixas. Você foi responsável pela vinda dele aqui para o Rio, né? Eu cantei uma música aqui que o Raul fez para mim. O Raul é autor, por exemplo, do Doce Doce Amor, que é um grande sucesso meu, Tarde Demais, Seu Táxi Está Esperando, enfim, algumas outras. Mas eu conheci o Raul na Bahia num show onde a banda que ia me acompanhar não chegou e estávamos eu, Nara Leão e o Chico Anísio fazendo uma apresentação num clube da Bahia, no auge da Jovem Guarda, com aquele tumulto, milhares de pessoas dentro do clube já, e realmente o pessoal do clube preocupadíssimo porque eu não entrava e o Chico Anísio ficou entretendo o pessoal, né? E a Nara super preocupada, eu conversando com a Nara e tudo mais. De repente o empresário chamou uma banda de lá
que era Raulzito e os Panteras. E Raulzito chegou lá, todo mundo garganta, tá bom, porque realmente eu acompanho qualquer coisa, pode deixar que eu acompanho e tal. E acompanhou mesmo. E a Nara Leão, me lembro, como se fosse hoje, a Nara foi para a plateia assistir. Colocou o violãozinho dela lá, então, apoiou o queixo, apoiou a mão no queixo, tudo mais, apoiou no violão, ficou me olhando assim, cantando. Quando terminou a apresentação, ela chegou para mim e disse assim, Jerry, por que você não chama essa banda para tocar com você? É maravilhoso, rapaz, poxa, foi ótimo, nunca tocaram, também foi o que aconteceu. Eu chamei, então, a banda Raulzito dos Panteras para o Rio de Janeiro, vieram para o Rio de Janeiro, tinha um programa de televisão na época, na TV Tupi, chamada Grande Parada, e aí nasceu uma grande amizade, o Raul foi viajar comigo em lua de mel, ele tinha acabado de se casar, fomos fazer uma excursão para o... Ele falou, mas não posso fazer excursão porque eu acabei de me casar. Eu falei, leva a mulher junto. Aí foi, né? Aí eu sou compadre dele, padrinho da primeira filha, eu gravei várias músicas do Raul, ele foi meu produtor uma época, a meu pedido, enfim, foi um dos grandes amigos que eu tive. E essa música que eu cantei com o Thiago aqui, né? E que o Thiago nunca sabe o final da história do final da música, vendo as pétalas que rolam sozinhas no mesmo lugar, o Raul fez para mim, me mostrou a música, eu não quis gravar porque falava história de padre, eu falei, não, eu não vou gravar isso não e tudo mais, não, na hora eu não senti a coisa da música, e o Raul gravou, estourou essa música e tudo mais. Foi um grande amigo meu, uma pessoa que eu sinto realmente muita saudade dele. Jerry, nós estamos já chegando no finalzinho do programa. Que pena, né? Mas eu quero que você fale rapidamente do seu último trabalho. Encerra o programa. Meu trabalho? Meu último trabalho é o Som do Barzinho Italiano. Isso, e quero que porque você esse foi uma série, com uma música daqui. Perfeito. Esse Som do Barzinho Italiano foi gravado de piano e violão, né? Com canções conhecidas italianas. Clássicos italianos. E foi um disco que foi indicado, inclusive, para o prêmio de música, o prêmio Tim. E é um disco que tem um público certo, né? E clássicos da música italiana. Vou cantar uma música faz muito sucesso com as músicas italianas, né? Ouvindo Jerry Adriani, a gente encerra o programa. E este foi o Vida Vivida de hoje. Para mandar sugestões para o programa, envie um e-mail para tvuniversidade@universidadecomc.br. Quero agradecer também as pessoas que participaram, fazendo as perguntas aqui na nossa telinha. E até um próximo Vida Vivida. Tchau. Almeno resta qui per questa sera. Quando che non ci provo stai sicura. Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Ma c'è una cosa che io non ti ho detto mai: i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che io devo fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia tra le dita.